Sejam todos bem-vindos para esse novo episódio do Nordeste Pode Mais. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, acredito que todos vão gostar. E agora o amigo Péricles. Eu sou Péricles e estou aqui muito satisfeito e nesses primeiros 2 momentos dos primeiros episódios, né? O pessoal deu um feedback muito interessante, tinha gostado, né? Isso é interessante porque a gente quer realmente continuar a discutir os temas aqui pertinentes ao Nordeste e tem muita coisa para se falar, muita coisa, né? Um episódio só é pouco, 2, então vários virão aí, vamos trocar uma ideia interessante hoje aí. E surpreendeu nossa expectativa, né? Acho que nós, como profissionais do agro, a gente se espelha muito em palestra, né? A gente vê nossos episódios lá da 800 visualizações, a gente agradece muito o pessoal que está fazendo essa audiência, né? Eu me chamo Cadu, né? Cadu Alencar, sou zootecnista. E, gente, uma coisa que a gente queria pedir o apoio de todo mundo que está assistindo, se inscreva no canal, dê o gostei, faça o seu comentário, que a gente vai tentar responder todos os comentários de todo mundo, e apoie o projeto. Eu acho que nós discutimos entre nós, né, que seria a nossa linha editorial. Nós vamos tentar ser um podcast que vai tentar ser uma possibilidade de baseamento técnico aqui da nossa região. Cada assunto a gente vai tentar ter esse propósito, né? Então vamos começar, né? O tema hoje que foi proposto, né, para esse terceiro episódio se refere à parte de produção de alimento volumoso, né? De comida, né, para os ruminantes, né? Quando falar ruminantes, especialmente, a gente está tratando de vaca, né? Vaca de corte, vaca de leite, né? E caprino e ovino. Seriam, então, aquilo que a gente falou lá no primeiro episódio, ou do que seria, né, a ideia. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão ligada aí a forragens, né? A produção de volumosos, que é um tema que é bastante interessante aqui para o Nordeste, né? Principalmente e especialmente para o semiárido, que de forma recorrente sempre tanto, né, associado com a água, depois a gente tem o volumoso, né? Ou a ausência, né, ou a falta do volumoso, né, que é talvez a característica mais falada, né? Então vamos começar a falar hoje sobre um pouco disso, né? E aí, Pérez, você podia falar um pouco aí do que você acha aí Dos temas ligados à pecuária, acredito que seja o tema mais abordado e é o mais importante de fato, porque se não tiver o alimento, e é justamente o que tem mais desafio, porque nas características que nós temos na maior parte do Nordeste, não em todos os estados, não em todas as regiões, mas em 70% do Nordeste, vamos fazer esse arredondamento, tem restrições à água, consequentemente tem restrições ao crescimento vegetativo, que em contraposição, em situações que é possível fazer irrigação, nós temos um desempenho altamente positivo, né? Realmente bastante positivo, né? Isso depois que iniciou os projetos de irrigação de forma tecnificada, diria aí no final da década de 80, né? Iniciando com irrigação de pastagens e intensificação de pastagens com bovinos, principalmente, se viu que a planta cresce numa média de 2,5, 1 polegada por dia. É muita coisa quando irrigada de forma correta e adubada de acordo com a necessidade da planta, né? Que é muita coisa que você nos chama atenção no dia a dia, na questão da nutrição do solo, né? Então, esse tema, de fato, é o que teria que ser mais abordado, de uma maneira geral, na discussão da produção de bovinos de leite e de corte, sim a produção de volumoso. Eu fiz aqui uma colinha antes da gente começar, da importância do volumoso nas dietas, né? Pra você ter ideia, dieta do geral, uma vaca de leite consome 35% a 50% de volumoso. Porque essa variação vai depender da disponibilidade. Abaixo de 35% você já tem algumas complicações, né?
E esse número eu estou falando em relação ao total que a vaca consome de matéria seca. Ou seja, você tira a umidade dos alimentos e o volumoso representa de 35% a 50%. De certa forma, o alimento que tem que ser mais consumido pelo animal, certo? Em alguns tipos de dieta, como por exemplo animais a pasto, com suplementação, esse percentual sobe para cerca de 95%, 98%. Porém, um outro índice se a gente for falar desse percentual de importância, é no quesito econômico, em que o volumoso é o primeiro ou o segundo índice mais caro da dieta. Ele tende a ser mais barato somente que o milho, mas devido a algumas adversidades aqui da nossa região, algumas vezes ele é o ingrediente e o item mais caro da dieta. O volumoso, querendo ou não, a gente está tratando de ruminante, né? E ruminante a gente pode dizer, sem medo de errar, que o alimento fundamental é o volumoso, né? O alimento que o animal necessita até para a sua própria vida, né? Manutenção do seu funcionamento correto. A gente vê que o volumoso ele seria aquela categoria que o animal tem uma necessidade de até da sua origem. E o volumoso, como o Pérez falou aqui, é um tipo de alimento que para a região semiárida ela apresenta um certo desafio, porque se a gente lembrar lá do que é o vegetal, né, a gente pode dizer que o vegetal ele vai ser o resultado daquela combinação do clima e do solo, né? Então, em função das condições climáticas e em função da característica de solo, então eu vou ter a determinação do padrão de desenvolvimento dos vegetais, né? E automaticamente, como na nossa região, né, o semiárido e o Nordeste como um todo, a gente tem muitos desafios do ponto de vista principalmente da questão de distribuição da chuva. O volumoso ele vai ser, então, diretamente afetado ou definido o seu regime de crescimento em função da chuva, né? E a chuva, na nossa região, é um fator que ele é de difícil previsibilidade, né? Então, é um ponto logo que a gente gostaria de falar sobre essa questão, que é a dificuldade que se tem com relação à expectativa de produção em função de que a produção ela é resultado da expectativa de precipitação. E a precipitação é um fator praticamente imprevisível. Então, se você tem um padrão de precipitação que não é previsível, automaticamente a produção do volumoso também segue a mesma característica, né? Claro, um pouco mais amortecido, porque tem um solo mediano essa questão. E isso é um fator que a gente precisa falar bastante, porque a região ela carece desse entendimento, né? Pegando a sua fala, Gregório, a gente sabe que o mais previsível é a imprevisibilidade da produção, né? Justamente porque a gente já analisou isso aí com você algumas vezes e vê que em 20 anos a característica da pluviosidade, pelo menos do que a gente analisou... Se olhar só para a média... É bem diferente. A gente tem alguns exemplos aqui no Ceará, aqui na região norte do estado, onde teve, nesses últimos 3 anos, chegou a ter 300% de diferença da média histórica. Certo. Né? Nos últimos 3 anos. É muita coisa. No mínimo, 250%. Então, imprevisível. Né? E pegando também a informação aí, o volumoso é o item realmente da natureza do ruminante, né? E o ruminante difere do monogástrico justamente por essa característica de ter uma adaptação, uma fisiologia, uma anatomia, né, para digerir volumosos, que é o que faz ele ser realmente essa capacidade de tornar alimentos fibrosos, né, em alimento de proteína animal. Sim. Leite e carne, né? E eu tive a oportunidade nesse mês de maio de fazer uma visita técnica a fazendas tecnificadas de gado de leite em São Paulo e Minas, fazendas de alta produção, onde a preocupação deles não difere da nossa. Está em cima da produção de volumosos, basicamente a silagem de milho, basicamente ela, de alto rendimento e de alta qualidade. Por quê? Porque o que define para eles, e foi uma constante nas propriedades que nós visitamos,
é que a qualidade do volumoso está atrelada diretamente ao resultado final do negócio. Isso é, se chegar ao ponto máximo de produtividade e de qualidade da produção, que está ligada ao volume de grãos, da relação espiga-planta, vai ter um resultado positivo para a atividade e vão continuar investindo. Então, para eles também não é diferente. Né? Estou falando de outra região e não é diferente da nossa Nordeste, que temos outras características. Eu acho que uma coisa importante, doutor Pérez, até acho que o Rodrigo pode caracterizar. Eu acho que você falou em relação espiga, volumoso, né? Para falar para a nossa audiência aqui o que é cada tipo de volumoso e dar uma pincelada geral, né, doutor Rodrigo? O que é um capim, o que é que se almeja em cada uma dessas principais culturas que a gente utiliza aqui. Pronto, assim, se a gente for talvez avaliar assim pela questão natural, a gente tem a categoria dos volumosos que a gente fala, os capins, né, os pastos, né, que é aquele que originalmente, né, os ruminantes, eles tiveram, né, sua evolução, né, conjuntamente a essas culturas, né. Então, assim, a gente pode dizer que os capins seriam as bases, né, a base da produção dos ruminantes em função dessa característica, né, até evolutiva, né. Então, o capim é fonte de quê? Ele é fonte especialmente de energia, né, carboidratos, né. É verdade que também hoje, especialmente com os manejos mais intensivos, com adubação, os capins começaram, principalmente os tropicais, a levar o seu teor de proteína. Aí também passa a ser, muitas vezes, né, até pensando, dependendo do animal, o teor de proteína suficiente para a exigência desses animais. Então veja que, na origem, se a gente for ver materiais mais antigos, né, da literatura, vai falar que o capim ele é fonte de fibra para o funcionamento do trato, né, digestivo e de energia. Né? Posteriormente, com a melhoria da qualidade do manejo, também agora com aporte de proteína. Né? Então a gente tem esse grupo, que são as pastagens, né, os pastos, né? A gente tem depois os outros volumosos que são usados especialmente para fornecimento agora no coxo, né? Que é os alimentos que são de corte. Principalmente a gente tem para produção de silagem ou para fornecimento de material fresco, né? Então a gente tem um grupo, como por exemplo o milho, né? A cultura do milho, que é para um alimento, um volumoso, energético, né? Rico em energia e que vai ser utilizado via o fornecimento picado no coxo, muitas vezes na forma de silagem. Ou os capins de corte, né? Como exemplo, capim-elefante, que já é um material também para fornecimento de coxo, porém com a característica do capim. Ele não é nem proteico, nem energético, ele é uma fonte de fibra e que a energia é seu componente mais importante. Então, assim, a gente vai ter esse. Qual é o que seria o melhor deles, né? Qual seria? Né? É aquele que viabiliza o seu negócio, né? Então, a gente tem que partir sempre da ideia de que a cultura, como nós falamos, o capim, o vegetal, ele é o resultado da interação do clima com o solo. Então, é o clima com o solo que vai definir qual é a planta. Ou eles vão dizer, para ficar aqui, você tem que suportar essa característica de solo e de clima. Quando a gente fala de solo e de clima, pegar com o exemplo desse ano, né, pensa assim, tem muitas regiões aqui, principalmente a região norte, né, que é do Ceará uma das que mais chove, né, mas continua com solo raso, característico do sertão, né. E quando eu pego uma combinação de solo raso, levemente ondulado ou plano, e muita chuva, a gente já é levado a saber que vai encharcar. Vai passar um período do ano, pelo menos, com saturação. Então, veja, a cultura ela já é desafiada para se perenizar ou permanecer naquele local que se adapte a essa situação de encharcamento durante o período da chuva, que é pequeno. E depois suporte passar todo aquele período seco. Que quando a gente fala seca no semiárido, quando a gente fala seca no Nordeste, a gente tem que lembrar também, né, daquilo que é seca. Né? A grande parte do Brasil, quando a gente fala de seca, está falando do inverno. Período do inverno, começa ali, o final do inverno para frente, baixa temperatura para de chover em algumas regiões, tá certo? Ou no centro-oeste, no máximo, que também há uma redução de chuva, porém, durante 3-4 meses do ano. Né? Quando a gente fala seca, para nós aqui, período seco, nós estamos falando de 8 meses num ano normal. Né? Podendo, dependendo do ano, até passar quase o ano todo sem chuva, né? Então a seca nossa, ela tem essa característica, né? E pior do que essa característica, porque se a gente dissesse, são 8 meses de seca todo ano, a gente se planejaria melhor, mas não falou que é imprevisível a chuva.
Então, a grande desafio é justamente esse também, né? Tem ano que chove em dezembro, tem ano que começa a chover em janeiro, fevereiro, março. Chega a ter anos que o inverno começa em algumas regiões do semiárido, provavelmente dito, em abril. Então tem uma variação gigante. Aí quando é a janela de iniciar o plantio, né? Sim. Para quem vai trabalhar com cultivo não perene, né? Culturas E anuais. até fazer uma pergunta, né? Então, quais seriam os critérios que se a gente fosse dizer para o pessoal que nos assiste, que teria que primeiro ter os pré-requisitos para poder escolher uma ou outra? Acho que é importante. De forma generalizada, né? Porque a gente não tem como cravar cada situação, né? Mas o pré-requisito acho que é importante, né? Sim. Precisa ter, se o solo, você precisa ter uma análise de solo de tal pluviosidade a tal pluviosidade, não plante tal cultura. Como é que seria na visão de vocês esses critérios? Assim, eu vejo, sabe, como você falou, não é muito simples da gente pegar e fazer uma recomendação assim. Por quê? Porque nós falamos que é função do clima e do solo, né? Então, e o solo, ele é uma coisa muito específica da propriedade. Então, eu não arriscaria nem dizer por região. A gente teria que observar cada produtor e cada técnico, observar na propriedade como são as características, né? A gente costuma falar mais sobre condições funcionais, né? Um exemplo, encharca ou não encharca, certo? O solo é profundo ou é raso? Tem sal mais elevado ou não tem? Tá certo? É mais profundo, mais plano. São características mais generalizadas, assim, ou genéricas, que vão determinar qual seria a cultura. Então, um exemplo. Você vai ter o grupo dos capins que suportam a condição de encharcamento, mesmo que temporário. Então qual é o capim? Eu digo, vai ser algum dos que suportam o encharcamento, que você diz que sua propriedade tem essa característica, que vai ser posto naquele local. Qual é o recomendado? Eu digo, preferência um que você até já tivesse na região. Porque pensando no semiárido, a gente tem essa outra questão. Como a variação ela é grande no tempo, a gente, para poder dizer que uma determinada cultura ela é adaptada para aquela região, ela precisaria ter passado um período bastante longo, de maneira que ela tivesse a oportunidade de passar por todas as condições. Ou seja, para eu ser que um capim suporta a região, eu teria que ter esse capim no ano que choveu pouco, no ano que choveu muito, no ano que choveu na média, para a gente ver se ele conseguiria vencer. Então, em resumo, eu acredito que o solo é o que eu posso olhar, porque o clima já está mais fácil. Eu já sei, a região chove tanto. E hoje a informação está mais fácil. Você consegue ver as precipitações históricas da região. O região, né? Aí o que fica para você olhar mais? O solo da propriedade. Então, você fazer a identificação dessas glebas, dessas manchas, e dizer, essa mancha, em função do clima aqui dessa região, vez por outra encharca. Então, para cá, qual é o capim que suportaria essa condição? Então, a física de solo, na minha avaliação, é quem vai definir qual é o capim. Por gleba. Certo? E quando a gente pensa nesse pessoal que tem o sistema de criação mais confinado e que geralmente direciona mais para um volumoso com grão, como é que você classificaria nessa sua visão aí, doutor? Assim, quando você tocou logo num ponto que é uma maior preocupação para a região, né? Semiárida como um todo. Em função da variação da precipitação, a produção de grão é aquela que apresenta maior risco. Por quê? Porque o grão ela é um tipo de produto que ele é determinado, claro, o potencial em várias fases, mas numa determinada fase, se faltar uma chuva, que é o enchimento do grão, que é o enchimento do grão, eu posso ter uma planta excelente, mas que produz muito pouco, porque faltou ali, deu um veranico no enchimento do grão. Então, o grão é uma fase das mais arriscadas dentro da parte de produção vegetal, tá certo? Então, para um animal confinado, que vai precisar de uma dieta mais energética, que com a qualidade e, de certo modo, eu poderia dizer que tem uma relação direta com concentração de amido. Quanto maior for a necessidade de ter uma concentração maior de amido no material, maior vai ser o risco de não conseguir, naturalmente. E que requer um investimento significativo, né? Sim. Produção de sorgo, de milho, que demandam essa característica do enchimento do grão, né? Tem investimento razoável, não é uma cultura... Se você não tiver respaldado dessas informações
que você comentou aqui, do solo, da pluviosidade, das variedades do produto que tem no mercado, Sim. e não juntar isso tudo dentro de um quebra-cabeça, vamos dizer assim, né? E não pegar um ano atípico, Sim. né? Então, você tem que estar muito, muito bem informado para não colocar aquele ano em risco. Sim. Né? No caso, a produção do alimento, que é a base da manutenção da atividade. Sem aquilo, você não adianta. Você vai estar. E em especial quando você vai para um trabalho de uma criação do animal mais especializado. Geralmente indo para os confinamentos de leite, né? Tem que estar muito bem amparado, né? Para poder seguir com o projeto. Mas é possível, né? A gente não está dizendo que não é. Sim. Só precisa ter mais conhecimento, pensar em estoque, Sim. pensar que você não adianta produzir o do mês contado, o do ano contado. Tem que fazer uma conta que deixe uma sobra para o ano que vem e a cada ano você vai fazendo um estoque extra que você possa chegar ao ponto de ter pelo menos um ano dentro de casa. Isso aí seria a melhor dos momentos da pecuária, né? Sim. Você ter uma chamada poupança no aspecto do volumoso do alimento guardado na forma geralmente de silagem, né? E ainda nesse conjunto todo ainda tem em boa parte do Nordeste, né? O desenvolvimento da prática do uso da palma, que também é um volumoso com características de um alimento também energético. Certeza. Né? Eu acho que pontuando e corroborando aqui com vocês, eu acho que essa questão da análise do solo é importante, questão também de analisar a pluviosidade também é importante, e uma coisa também muito importante, que eu fiz até uma colinha aqui também, é entender qual é a sua demanda. Sim. Certo? Como assim demanda? Você tem que chegar em determinado momento, antes de ser aquele clímax de produção de volumoso, entender qual é o meu plantel, quantos animais eu vou ter. Eu tenho capacidade, que é aquela famosa frase, né? Capacidade de suporte para quantos animais? Isso é importante porque só alguns dados para a gente ficar ciente. Se for uma vaca em torno de 22 litros, que seria mais ou menos o sistema tradicional nosso aqui, para ela comer 365 dias no ano silagem de sorgo, ela precisaria comer durante esse ano 10 toneladas de silagem, certo? Para aquela dieta mais ou menos padrão que eu falei. Quando a gente vai para outras silagens conservadas, de milho, milheto, também não vai ser tão divergente esse número. Então aí já vem um dado. Será que eu estou fazendo uma lavoura suficiente para o meu tanto de gado? Outra coisa, quando a gente vai partir para pastejo e animais a pasto, também a gente tem que fazer a quantidade de animais que cai por área, né? Acho que o Dr. Rodrigues sabe bem essa questão de capacidade de suporte em pastos irrigados. Porém, se a gente coloca demais, a gente está caindo num perigo de faltar, né? E se a gente coloca de menos, pode piorar demais a qualidade do pasto porque ele passa de qualidade. E também esse cenário em menos intensidade também é claro no sequeiro, né? Também tem uma capacidade de suporte. Como é que você define isso? Mais uma vez, como a gente acabou de falar, tem que chamar um técnico, uma conversa, e ele analisar o seu sistema e entender qual a sua capacidade de suporte, certo? Se você tem capacidade de suporte de 100 animais, você não pode estar criando 200. Tem uma característica aí, Cadu, que a gente está comentando, que justamente o volumoso é o que demanda maior preocupação, porque é o alimento que a gente pode impactar de uma forma tal que pode inviabilizar economicamente a atividade. E aí, o que se faz normalmente? Se destina esse volumoso do que você tem produzido, a melhor qualidade vai para o animal em produção. E aí você, de forma
involuntária negligencia as categorias que estão fora da produção do leite, geralmente, ou no gado de corte, fora da produção da cria, né? Os animais que estão secos. E os animais que estão em recria. Aí a conta, o ciclo, não fecha. A gente vê muitos produtores que têm, ao longo de 2, 3 anos, um trabalho, um desempenho bom na largada, 2 anos, 3 anos, 4 anos, os animais vão ficando mais velhos, vai necessitando fazer algum descarte. Cadê a recria? Se você deixou a recria comendo o que de pior tinha, favorecendo a melhor categoria, que era o que bota o dinheiro na conta, que é a da produção. Quando você vai atrás da recria, não tem reposição. Não tendo reposição de imediato, aí você tem 2 problemas. Aí vai ter que pegar do recurso e comprar animal fora, que pode ser feito isso quem não tem recria. Mas, ou você enche demais o rebanho. Ou você enche demais o rebanho. Que aí é pior, porque aí a pirâmide só vai aumentando. Ela é igual conta que você não paga a parcela. Ela vai se somando na parcela do mês seguinte, conta de cartão. E vai somando e a conta aumentando, virando bola de neve. Então, um rebanho que era para ter 50 cabeças na produção e 50 na recria, né? Vamos falar, arredondar a conta? Daqui a pouco tem 50, 60, 45, 65, e quem está produzindo cada vez menor, o volume da receita cada vez menor e o volume da despesa cada vez maior, e não conserta o furo, que é justamente a saída. E você não vê saída, porque o animal não desenvolve. Não tem porque não desenvolve. Ao invés de estar parindo com 2 anos e alguma coisa, vai estar parindo com 3, com 3,5, com 4, chegando ao absurdo de até mais. Não fecha o ciclo. Concorda muito com o que eu acabei de falar, né, doutor? Tem que ter esse planejamento, entender coisas assim. Eu acho que se a gente puder falar, o produtor que está assistindo a gente, senta no início, no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, pega um nutricionista, pede para ele rodar uma dieta ao longo do ano, para você ter uma estimativa de quanto é que você vai precisar de volumoso. Aí você vai definir, eu preciso ter tanto de silagem plantada ou de capim plantado, tudo mais, certo? E assim, doutor, uma coisa que eu vou fazer uma pergunta para você que muito produtor me pergunta. Se, na sua opinião, a gente tem que buscar primeiro qualidade ou quantidade? Isso é uma parte mais polêmica. Eu vou talvez falar assim da questão de, assumindo que você já está querendo chegar ao que a propriedade pode produzir, ou seja, ao máximo dela, que seria a condição onde você é mais desafiado, porque quando eu tenho lá 2.000 hectares e eu tenho um rebanho que com 50 hectares eu produzo a comida para ele, tudo no mundo dá certo. É pouca demanda para o que eu tenho. Então, se eu pensar em produzir algo e não der certo, eu tenho mais 1.900 hectares para soltar esse gado. Quando eu estou chegando numa lotação próximo da capacidade de suporte da propriedade, que seria então quanto que aquela propriedade possibilita, né? Aí vem o desafio, né? Então já vem logo um ponto. É você que diz quantos animais quer criar ou é a propriedade que define qual o rebanho que pode? Tá certo? É a propriedade. E o clima. Porque nós falamos lá no começo que é o clima que define o que pode ser produzido e quanto que vai ser produzido. Então é o clima mais o solo da propriedade vai dizer qual é o potencial de produção de biomassa. Automaticamente, quando eu tenho isso por hectare e multiplico pela área, eu tenho o meu volume total de comida possível de ser produzido. E eu tenho, então, o máximo de animais que pode ser alimentado. E até mesmo o tipo de animal, né? Porque se lá no seu estudo você viu lá que a sua propriedade ela não se presta ou não tem um potencial grande para a produção de milho de alto desempenho, você já está dizendo que a sua silagem não vai ter aquela qualidade que você precisa para ter uma vaca, uma ovelha de alto desempenho. Se você insistir em fazer, o que é que você vai ter que fazer? Corrigir a dieta com grão. Né? Então veja que o volumoso impacta, porque se o volumoso não tem naturalmente aquela qualidade, automaticamente você vai ter que corrigir no coxo. E corrigir no coxo é sempre mais caro do que produzir dentro de casa. Sempre mais caro assim, né? Não vou dizer que sempre mais caro, porque às vezes você está tão ineficiente dentro da sua produção que você acaba tendo uma produção mais cara do que comprar.
É isso? Mas, assim, com relação a esse aspecto, eu diria que o volumoso ele vai ser definido pela propriedade, pelo clima, o animal vai ser aquele que vai vir, e a lotação é a combinação, de novo, da chuva, do sol e do manejo, que a gente não fala muito de manejo, né? A gente falou aqui de vários aspectos, mas, por exemplo, qual a propriedade que a gente chega que tem uma pessoa que é responsável pela produção do volumoso? A gente não tem. Normalmente, principalmente, quanto menor a propriedade, a pessoa que é responsável pela produção do volumoso é alguém que vai, na sobra do tempo dele, executar aquilo. E nunca sobra tempo numa propriedade, né? Então é um aspecto aí que então nunca maneja, né? Nunca maneja bem, né? Sempre fica correndo atrás de apagar o fogo, vamos dizer assim. Corroborando aqui minha colinha de novo, corroborando com o que o Dr. Rodrigo falou. Pra vocês terem ideia, né? Tem aquelas análises de volumoso hoje em dia, né? Sim. Bem completas, que eu acho que até uma coisa que você tem que buscar para ter na fazenda. Eu até faço uma brincadeira muito seguinte: se você não sabe qual é a análise, o laudo do seu volumoso, é a mesma coisa que você está comendo num restaurante e não vê o cardápio. Para vocês terem ideia, né? Eles fazem aquelas análises e tem uma regressão, que você gosta muito de regressão, né, doutor? Mostrando a possibilidade de produção de leite em volumosos diferentes, né? Quanto de leite pode ser produzido com uma tonelada daquele alimento. Quando você pega o milho, é disparado melhor. Tem 1.200, 1.700, 1.800. Quando você vai para o sorgo, vou botar todos os volumosos nota 8, não vou botar todos nota 10 não. Cai 500 a 400 litros. Ou seja, caiu aí de 20% a 25%. Sim. Quando você vai para um capim nota 8, você cai mais 200 a 150 do sorgo nota 8. Sim. Por conta da questão da fibra. A fibra é o que determina muito. Certo? Então, assim, o que você acabou de falar? Se você fez o estudo e a sua potencialidade determina que tal volumoso é o que pode se produzir lá, você já tem uma informação importante. Né? Nesse ponto, assim, cara, até eu vinha pensando esses dias, até estava conversando no sábado com um produtor, e a gente falando assim, se você imaginar ou observar a propriedade como um sistema em si, e quando a gente fala de sistema, nós estamos falando de algo que funciona como um sistema, como um organismo, né, dentro de uma lógica daquela de funcionamento. Então, assim, se a gente está observando a propriedade dentro dessa lógica, a gente vai ver que o volumoso, ou os elementos que você vai compor o sistema, eles devem estar tudo ajustado. Porque, assim, se eu olhei todas as características da minha propriedade, inclusive o pessoal, o manejo que eu consigo fazer, eu vou poder identificar qual seria, então, essa cultura mais adequada para a minha realidade, né? Quando eu não escolho a mais adequada, o que é que vai acontecer? Essa cultura ela vai estar direto mostrando que não era para ali. Se mostrar que não é direto, nunca conseguir, por exemplo, o potencial de produção que você pensava que ia ter. Você estar direto dizendo que está sujando o pasto, eu estou precisando passar um herbicida para matar uma invasora, porque ele não consegue dominar. Sempre você tem que fazer algo. E toda vez que você está fazendo algo para corrigir, aquilo não retorna em ganho. Porque, na realidade, você está fazendo algo que quem era para estar fazendo era ele, naturalmente. Então, a cultura tem uma importância gigantesca, porque para você ter ideia, assim, a gente tem que sempre pensar eu vou conduzir aquilo. Eu não vou levar aquilo nos meus braços. Então, a cultura, quando ela se dá bem, ela funciona sozinha ali, ela vai se dar bem, ela cresce. Vai ter que ter o manejo. Vai ter tal. Aí vem menos manejo, menos custo. E eu passo a ter agora o quê? Um resultado, principalmente econômico, mais acertado. Então, essa a escolha da cultura, ela é fundamental por isso. Porque tudo agora vai ser derivado dela, né? Nós ficamos, ao longo dos anos, vendo algumas culturas com essas características que se comportam muito bem em regiões temperadas. Sim. E são regiões onde a produção animal ela é mais intensa. Sim. No mundo. Vamos dizer assim, no sudeste e sul do Brasil, no norte, né, dos Estados Unidos, na Europa. E a gente copia porque é onde tem informação.
se copiou ao longo do tempo. E muitas vezes não tem um bom rendimento. E se insistiu, se gastou energia, se gastou recurso, né? E essa vocação das propriedades, tendo esse conhecimento, e aí vem de novo à tona situações que nós comentamos no primeiro episódio. A vocação da propriedade. Tem que se conhecer a vocação da propriedade. Não é só o gosto do proprietário em querer ter aquilo porque viu na mídia ou conheceu aquilo em outra região, às vezes no próprio Nordeste, com características edafoclimáticas daquela região e quer transpô-las, copiar, colar. Não funciona assim, né? Sim. Então tem que fazer uma primeira análise nesse sentido. Não podemos queimar essa etapa, porque pode-se queimar o projeto na fase inicial e depois não tem como corrigir esse investimento que foi feito, vamos dizer assim, a revelia ou não com estudo de forma técnica, foi feito mais a gosto e a visão de outra região. Então, essa história do agosto, do meu gosto pessoal, é muito complexo quando você quer transpor isso para a vida no campo, né? Características próprias do lugar não vão estar em consonância, alinhadas no que você gosta, né? E às vezes você está envolvido com aquela característica que você gostou, mas você também não conhece o outro lado. Então dê a chance de estudar. Não que os técnicos sejam certos em sua maioria das vezes, mas eles estão respaldados por conhecimentos. E também em propriedades que tenham características semelhantes à sua, né? Então, essa avaliação não pode ser negligenciada, em especial no início dos projetos agropecuários. E também não se fechar, na minha visão, né, a um volumoso somente, né? Acho que propriedades não... eu quero só sorgo, quero só milho. Talvez sua propriedade, talvez não. Com certeza sua propriedade pode ter diferenças entre elas. E isso permite também, gente, como técnico e avaliando esse tipo de coisa, certo, nós não podemos negligenciar, como o senhor falou, doutor Pérez, a recria. Mas a gente sabe que uma vaca de leite ou um animal que está sendo terminado de corte tem uma exigência maior do que uma vaca de leite que, em comparação à recria. Sim. Ela precisa se manter, ganhar peso, produzir leite e reproduzir. A recria não, a recria só vai até ganhar peso. Então, se a gente tiver um volumoso mais elaborado para uma vaca de leite, é uma possibilidade, e um volumoso em quantidade adequada para uma recria, balanceando a dieta também dá para ser utilizado, certo? Abrir o olho para essa possibilidade, eu preciso ter só um volumoso. Pode ser uma possibilidade no seu planejamento, ter mais de um. Né? Essa questão, Cadu, até assim, se a gente, de novo, observar a propriedade, ela já vai dizer que não pode ser só um. A propriedade, pelos solos. Né? Depois vai ter o segundo passo, que é a questão também de segurança. Né? Eu pôr todo o meu sistema baseado em um só tipo de volumoso. Ou seja, se vier uma praga, se aparecer qualquer coisa ali, eu estou na mão de um só. Né? E aí, assim... essa questão da alocação, e me lembrando aqui do ponto que você estava falando do rebanho, né, e a gente tem que sempre lembrar assim que quanto maior for o estoque de animais dentro da propriedade, maior a demanda. Que é aquilo que estava falando lá da questão, você tocou lá da capacidade de suporte. Ou seja, se os animais não vão todas as categorias dentro do planejado, a gente vai ter uma situação de inchaço, e inchaço a gente está falando o quê? De aumento de demanda. A gente tem que sempre lembrar que rebanho é estoque. E é um estoque que demanda manutenção. E essa manutenção, ela tem o seu custo, porém, se ultrapassa aquilo que foi planejado, esse custo começa a inviabilizar. Então, eu não posso ter um inchaço do rebanho, porque vai aumentando a demanda de forragem. Quanto mais aumenta a demanda de forragem, pior vai ficando um aspecto. Né? Se você já estava com problema de falta de comida, vai faltar mais ainda. Sim. Não é isso? Que aí entra aquilo que você estava falando. Né? É mais importante qualidade ou quantidade? Sempre é mais importante quantidade. Então, não adianta eu ter qualidade se eu tenho um pouco.
Mas por que eu digo, é melhor ter o bom, mesmo que seja pouco? Porque tem questões absolutas. Absoluto que eu falo assim, existem necessidades que são quantitativas, mínimas. Então eu primeiro tenho que satisfazer a quantidade. Satisfeita a quantidade, vamos agora para ver a qualidade. Ou seja, eu tenho que ter o que eu necessito em quantidade com a melhor qualidade possível. E isso é que é o desafio, né, da produção na nossa área. Como é que eu consigo ter a quantidade e com o máximo de qualidade? Levando em consideração um ponto. Tudo, seja vegetal, seja animal, quanto mais produtivo, com mais qualidade, mais frágil. É uma característica. Então, a rusticidade do capim ou do animal, ele vai indiretamente dizer o quê? Que é menos produção ou também um pouco menos de qualidade, pensando no capim. Então, quando a gente pega uma situação como essa, a gente tem que chegar naquilo, o que é que eu quero? A gente tem que ter a consciência aí que nós estava falando. Às vezes a pessoa quer uma coisa que não é possível na sua situação, né? E a gente, como técnico, muitas vezes é desafiado a isso. O proprietário, eu quero Tifton. Aí você olha para ele e diz, rapaz, aqui, ele no máximo ele dá conta de uma braquiária. Se botar um Tifton aqui, ele mata. É então, alfafa. É uma alfafa, né? Então, a gente vê essa questão que é importante demais. Deixando claro que a gente não está dizendo que não dá certo no Nordeste, não, né? Tem que avaliar se aquela região dá. Tudo dá, dependendo de como é que você está querendo fazer. Eu falo assim, se você tiver condições de artificializar o local, o sistema, você pode plantar tudo. A gente pode modificar o solo, a gente pode irrigar, e você pode plantar o que você quiser. Na nossa região, em parte, eu posso até afirmar que dá para plantar tudo, se você conseguir artificializar 100%. A gente está falando da condição de seguindo o natural, que é mais barato para produzir. Isso também vale para que também a nossa intenção, repetindo o que a gente tinha falado no primeiro e segundo episódio, não é definir a nossa vontade do que a gente gosta, que seria semelhante ao que o proprietário quer fazer. Sim. Nós não podemos aqui impor a nossa vontade. Cada um tem um gosto pessoal e a gente gostaria de fazer, criar isso, com isso e impor isso para o produtor. Não. A ideia do podcast é justamente nós discutirmos as possibilidades que existem, né? E aí vale para as raças também, que também nós não temos nenhuma intenção de dizer que A, B, C ou D é a raça adequada, porque tem justamente as peculiaridades que a gente já discutiu no primeiro episódio, que na realidade não é um Nordeste, são vários Nordeste dentro do Nordeste, por características regionais. Tem diferença. Então, assim, gente, a gente já está indo para o final do episódio, né? O que a gente poderia resumir desse episódio, então? Doutor Rodrigo, doutor Pérez, na minha visão, primeiro o cara tem que ter um planejamento. Você falou. O cara tem que olhar para o tamanho do seu rebanho e entender quanto é que ele precisa. Certo? Conhecer a propriedade no início, né? Na origem do projeto. E se for pensar a nível de fazenda, quantidade tem que ser almejada de forma mais persistente, mais... Primeiro, né? Eu diria, se a gente pudesse falar, não em importância, mas numa sequência, a gente teria assim, um checklist do que a gente teria que ir respondendo, né? Então, um exemplo, né? Como é minha propriedade? Tá. O que ela pode plantar? Tá. Qual é a expectativa de produção, então, dessas culturas na minha propriedade, em função do clima e do... Aí eu ia tendo automaticamente o que? Agora a expectativa de produção, né? Para não ficar aqui o corte que você que não comentou dessa forma, de que era importante a quantidade. A quantidade seria o primeiro ponto a se chegar. Em se chegando na quantidade, você tem que buscar a excelência da qualidade. Se aproximar dessa excelência. Sim. Né? Para não ficar nenhum corte que está se sobrepondo um ao outro. Não é nível de importância, é nível de sequência. De como agir dentro da propriedade. Eu diria assim, só que teria aquela questão, você pode chegar na encruzilhada, né? De dizer assim, tá, daqui eu vou para onde? Para um que aumenta a garantia de quantidade ou para algum que melhora a qualidade?
né, a minha avaliação resolva sempre a quantidade. Porque transportar fibra é muito caro. Sim. Faltar fibra na propriedade é muito pior do que faltar volumoso. Ou faltar concentrado. Isso. Então você veja assim, você transportar água, porque se for capim verde é água. Se for silagem, é água. Se for feno, não leva quase nada. Então, transporte de fibra acaba que fica caro o quilo da fibra. Então, por isso que a quantidade ela é importante. Eu não posso deixar faltar fibra. Porque eu posso até corrigir ficando caro com o concentrado. Mas faltar fibra é sempre muito pior. Com essa abordagem aí ficou, assim, fechou na minha visão a forma que tem que se entender, né? Como conduzir. Essa visão de não transportar água. Você pode comprar os insumos do concentrado, porque realmente, de maneira geral, quase nenhuma propriedade produz, mas o volumoso você tem condições de produzir o que você precisa se adequar, né, o tamanho que a propriedade consegue suportar. Com uma folga para os anos, os momentos, meses e anos de escassez. Então, assim, acho que dando um resumo geral, gente, acho que eu acho que até uma conversa que nós tivemos há uns dias atrás, doutor Pérez, que um produtor te ligou, rapaz, mas o Cadu só fala de volumoso, graças a Deus. Se você tiver um nutricionista ou um veterinário ou um agrônomo que ele fala de outras situações dentro de um sistema de produção de ruminante em que ele não foca mais no volumoso do que qualquer outra coisa, troque esse técnico. Por quê? É a base. Dele se define todo o resto da dieta. Certo? A gente falou alguns índices aqui, que é o alimento mais consumido, é o primeiro ou o segundo que mais custa, mas a gente não falou um detalhe. O volumoso é a base que vai ditar todo o resto da dieta. Toda. Se a gente tem um volumoso com esse perfil, é um perfil de dieta. Se a gente tem um volumoso com outro perfil, é outro perfil de dieta. Inclusive, o volumoso é que tem mais definição, mais participação no custo total da fazenda. Certo? Se a gente for ver que um número bem característico de fazendas produtoras, né, que 50% a 60% do custo é a alimentação. Se o volumoso é o determinante de 50% a 60% do custo total, certo? Você literalmente está trabalhando 50% a 60% dos seus problemas. Você às vezes fica atrás de percentuais pequenos e busca de detalhe quando metade, pelo menos, do seu custo está no item da abordagem de hoje. Então, foco no volumoso. E uma coisa, né? Que o volumoso é o que você consegue modular. O grão você não consegue mexer no preço na alimentação. Com mineral você não consegue. Então, muito pouco. Onde é que você pode conseguir derrubar o custo alimentar? Com qualidade? Qualidade e com a produção do volumoso com qualidade. No sentido que a gente está falando, claro, dentro do que é possível, na sua situação. É onde você tem mais liberdade. Nesse quesito aí de fazer esse manejo. E só um ponto que eu queria, talvez, aqui deixar também como mensagem, assim, falando dessa questão falou de precisa ter a reserva, né? A gente tem que lembrar que na nossa região, a gente está falando de situações como lá no Limoeiro teve ano e deverá vir de novo ano que vai chover 200 milímetros e tem ano que chove 1.500 milímetros. Então, por exemplo, esse ano choveu 800. A gente teve uma determinada produção de forragem lá. Né? Mas se o próximo ano viesse uma seca de 200 milímetros, você está preparado para dar comida para o seu rebanho? Então veja que saber quantos animais, a conta eu até diria que ela é o inverso. Sempre faça o que minha propriedade pode produzir de comida para definir quantos animais eu posso ter. Nunca venha com um rebanho dizendo eu preciso de tanto. É o contrário. Eu tenho tanto, o que é que eu posso criar? É essa mensagem que a propriedade pode deixar, sabe? O volumoso vem na frente, né? Nesse sentido, porque você vai comprar o volumoso, né? Então, assim, a propriedade vai dizer qual é a quantidade, né, de volumoso também. Então, ele vem primeiro nisso. Não por ser mais importante, mas uma sequência, né? E vai comprar. Muitas vezes vai comprar. E aí, na sequência, a atividade é que vai estar sendo pontuada como problemática e não dá retorno. Né? Por essa falta da estratégia e da definição das etapas. Do não conhecimento da vocação
Sim. da propriedade. Só para eu dar outro ponto, passar para você, para encerrando, lembrar que quando eu não planejo essa questão de quantidade de volumoso, eu sempre vou ter problemas do seguinte ponto. Eu vou estar com animal para vender quando todo mundo quer vender porque não tem comida, e eu vou estar querendo comprar comida quando todo mundo está querendo comprar, que é caro. Ou seja, eu vou estar vendendo produto animal barato e comprando produto vegetal caro. Quem não se planejar para a produção de forragem, ele vai acabar passando por essa situação. E no tempo, receita e custo dele vão ficar cada vez mais próximos, inviabilizando o negócio. Então, assim, senhores, eu acho que deu nosso tempo, né? Acho que foi... a gente deu uma pincelada geral no tema volumoso, né? Gente, mais uma vez a gente pede para vocês apoiarem o nosso projeto. Aqui foi uma ideia de amigos, né? Que sempre tiveram essas conversas de forma informal e trouxe isso para as mídias digitais. E como é que você pode apoiar o nosso projeto? Seguindo a gente nas redes sociais, no YouTube, dando o gostei e se inscrevendo lá no canal do YouTube. No mais, eu queria agradecer, né, o pessoal que assistiu até agora o nosso episódio e que vem os próximos, né? E a novidade mais legal desse episódio foi a canequinha. A canequinha, né? O brinde de mais um episódio, uma conquista, que só é possível graças aos amigos, aos colaboradores, ao produtor, aos técnicos, aos curiosos, aos futuros produtores, futuros técnicos que estão aí nos assistindo e apoiando. Reitero aqui o que o Cadu falou, que para a gente continuar o projeto, precisamos que nos sigam nas redes sociais, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok. Essa é a forma mais pulverizada da gente discutir os assuntos pertinentes. Muitas pessoas têm vontade de discutir com a gente, é uma constante, então é a forma da gente democratizar o assunto de temas do Nordeste. Essa é a nossa intenção, de fazer uma pauta em cima do que é mais pertinente no dia a dia da produção de bovinos, de ruminantes no nosso Nordeste. Era isso, né? A gente agradece e volta no próximo episódio.